parábolas do reino. E nós vamos falar sobre duas parábolas que são semelhantes. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Amém? Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus descreve a respeito das parábolas do reino de Deus. E Mateus, capítulo 13, é o único que destaca algumas parábolas que nós não encontramos nos outros evangelhos, Lucas, Marcos e João. Porém, a parábola do semeador, como a parábola do grão de mostarda e do fermento, nós encontramos tanto no evangelho de Marcos, como no evangelho de Lucas, sendo que a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, nós só encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E o que nós percebemos é que estas últimas três parábolas de Jesus, porque tem mais uma ainda e se encerra então o capítulo 13, essas últimas três parábolas Jesus está a sós com seus discípulos, num número mais reduzido de ouvintes. Quando se percebe a explicação da parábola do joio, antes de Jesus explicar a parábola do trigo e do joio, Jesus despediu a multidão, ficando apenas Jesus com os seus discípulos, e o Jesus então explica a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos e conta mais três parábolas aos seus discípulos. E as duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, elas são parábolas semelhantes, por expressarem o mesmo pensamento ou a mesma ideia, o valor extraordinário do bem ou da posse. Nos tempos antigos, em muitos lugares, se escondiam esses tesouros, e era costume se esconder esses tesouros no solo, esconder esses tesouros em determinados lugares. E na parábola de Jesus destaca que um homem achou este tesouro, escondeu esse tesouro, juntou tudo o que tinha, comprou esse campo por causa deste tesouro que ele havia encontrado. E a descoberta desses tesouros, por acaso, ocorriam frequentemente no Oriente, devido às mudanças constantes das dinastias, dos impérios, como também das revoluções e das invasões que os exércitos estrangeiros faziam. Assim, os ricos desta cidade que eram invadidas, antes de se tomarem as suas posses, eles tomavam três atitudes. Primeiro, era empregado esses bens no comércio local ou na manutenção própria. Segundo, era investido em joias para facilitar a fuga. E terceiro, era também enterrada ou escondido esses tesouros. Em relação às pérolas da antiguidade, era um item, um objeto muito cobiçado. Este objeto era pescado sobretudo na região do Mar Morto, no Golfo Pérsico, como também no Oceano Índico, e era
algo extremamente difícil de ser extraído, difícil de ser pegado, porque se pegava nas profundezas do mar. E as parábolas do tesouro e da pérola escondida, ela contém ou destacam duas grandes verdades. Primeiro, o reino de Deus é um tesouro incalculável. O reino de Deus tem um valor numa dimensão que nós não conseguimos atingir, imaginar na sua questão financeira, na sua questão de bem material. Nós também temos a segunda verdade que se destaca através da parábola dos tesouros e das pérolas de grande valor. O reino de Deus adentra o coração do homem através da renúncia de tudo aquilo que me impede de ser parte dele. Faz parte deste reino quem renuncia ao reino das trevas para viver o reino de Deus. Quem renuncia o pecado para viver a santidade em Deus. O interessante é que os dois homens identificados na parábola, o primeiro comprou um campo para obter o tesouro, e o segundo vendeu tudo que tinha para adquirir uma única pérola de grande valor. Não era várias pérolas, era uma única pérola, mas de um valor exorbitante. E destaca que o reino de Deus é um reino de interesse único e supremo, que é Cristo. Cristo é aquele que fundou este reino, inaugurou este reino, trouxe este reino para nós, trouxe este reino para aqueles que por meio da graça possam viver e desfrutar da presença de Deus nesse reino, das virtudes de Deus neste reino. E o reino, ele influencia o indivíduo, e a consequência natural é que este reino também acaba influenciando sobre o mundo. Nós influenciamos a nossa vida, nós influenciamos o fato de nós sermos cristãos. Este mundo, a luz ilumina as trevas, o sal traz sabor, tempero a este mundo. O que faz com que o caos não seja instalado neste mundo é a igreja. O que faz com que o mundo não se perca ainda mais e não se atrofie ainda mais é a igreja, que traz sabor e luz. Mas um dia este mundo será julgado e a igreja não estará mais aqui para temperar ou para trazer luz, porque a igreja já estará com o Senhor na sua glória. E este novo conceito propagado por Jesus a respeito deste reino aumenta imensamente o seu valor. E o interessante é que as duas parábolas enfatizam a busca pelo reino acima de qualquer outra coisa. Se ele custar ao indivíduo tudo quanto ele tem, se custar ao indivíduo todos os seus bens, ainda assim o preço é exorbitantemente pequeno ou quase nada na comparação da aquisição deste reino. Nada que eu faça vai valer para comprar este reino. Nenhum valor
tem poder aquisitivo de compra deste reino. Entendemos que o reino é Cristo e está em Cristo, e quem está em Cristo faz parte dele, está enxertado nele, como João capítulo 15, quem está nele faz parte deste reino. Quem nele não está, logo, não faz parte deste reino. Só faz parte deste reino, a máxima para fazer parte deste reino é estar em Cristo, enxertado nele, vivendo dentro dele, ele em nós, como morada dele. E Jesus está mostrando através de uma semelhança, porque as parábolas são isso, para que os discípulos possam compreender o valor incomensurável deste reino. E é impossível, pela percepção puramente mental, nós dimensionarmos o valor que este reino tem, essa proporção de conhecimento deste reino em nós, até mesmo na compreensão espiritual, ela é limitada, porque nós não conseguimos atingir a dimensão completa deste reino. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, dizendo: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A verdade deste reino, a verdade de Deus, não pode ser descobertas por olhos ou ouvidos, evidências empíricas ou objetivas, e nem descoberta pela nossa mente, conclusões puramente racionais, puramente mental e também subjetivas. Mas olha o que Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 2,10: mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu entendo a dimensão deste reino, ainda que limitado no meu espírito, mas entendo que faço parte, e de que vivo este reino, e de que este reino está em mim, porque o Espírito Santo me revelou, me abriu entendimento, me capacitou a entender, me capacitou a crer, me capacitou a ter fé, a viver o propósito do reino de Deus. Então eu não consigo dimensionar isso racionalmente, eu não consigo entender este reino por conceitos puramente humanos. Este reino é compreendido pela extensão do Evangelho em mim, dentro da minha alma, pela palavra de Deus, que é como um martelo que esmiuça a penha, pela palavra de Deus que consegue invadir o meu coração até mesmo nas profundezas e discernir as profundezas da minha alma. É a palavra que foi anunciada por Jesus por meio deste reino que acendeu o meu coração a crer que eu vivo dentro deste reino e faço parte deste reino. Agora, deve-se haver um cuidado dentro do texto com a expressão compra e venda, para que não haja confusão. Jesus está usando estas expressões para mostrar
para os seus discípulos, como também para aqueles que um dia receberiam o Evangelho, do valor deste reino. Ele não está dizendo que este reino é comprado, mas ele está trazendo a importância do valor inestimável que este reino tem, fazendo comparações, semelhanças, para que os discípulos possam compreender, para que os discípulos possam entender. Por quê? Porque se um homem tivesse todo o dinheiro do mundo, todas as joias mais valiosas do mundo, e todos os bens de todos os homens do mundo, mesmo assim não era suficiente para a aquisição deste reino. Simon Kistemaker, um teólogo alemão, que inclusive ele foi barrado de escrever pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e depois se tornou um pastor, baseando-se nos pais da igreja, tais como Irineu e Agostinho, ele é de opinião de que o tesouro e a pérola devem ser identificados com Cristo. É impossível alguém fazer parte deste reino sem estar ligado a quem o implantou, o próprio Cristo. Não tem como desligar o reino de Cristo, porque o reino é Cristo. Não tem como eu viver este reino se eu não estiver em Cristo. Não tem como eu fazer parte deste reino sem renunciar a mim mesmo. Não tem como eu viver a plenitude deste reino sem estar envolvido com o dono do reino, com aquele que comanda o reino, sobre aquele que dirige o reino, sobre aquele que tensiona o reino. Não tem como. Evangelho não é para famoso, evangelho é para quem quer seguir a Jesus e servir a Ele, independente se é famoso ou não. O Evangelho hoje tem virado mais um campo de mídias sociais do que puramente transformações radicais de mente. Evangelho é mudança radical de comportamento. Evangelho é mudança radical de mente. Quem vive no reino de Deus vive uma vida radical. Vive uma transformação radical, vive uma mudança radical, vive um comportamento radical, vive uma mentalidade radical. Não tem como fazer parte do reino e não estar ligado ao dono dele. Se eu faço parte do reino, eu estou em Cristo. Evangelho não é clube social, não é mídia social, não é encontros sociais. Evangelho é boas novas, mudança e transformação de comportamento, de mente, de vida, renovação de entendimento, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A forma esperada deste reino, isso eu achei interessante através do estudo que eu estava fazendo hoje à tarde. A forma inesperada ou a forma esperada deste reino e as características inesperadas deste reino nas duas parábolas pode ser esclarecido da seguinte forma. Primeiro, a forma esperada na parábola do tesouro escondido. O reino é público para todos. Qual é a característica inesperada deste reino? O reino é oculto e para aquisição individual. Salvação neste reino é individual, embora possa haver a pregação e possa haver transformações coletivas, mas a salvação, em tese, vai no coração individual de cada um. Ninguém se salva ou ninguém pode salvar alguém que está ao seu lado. A salvação toca no coração do pecador. Então, na ideia de muitos, o reino é público e para todos. Essa é a forma esperada de muita gente. Mas a característica inesperada deste reino, ele é oculto, não é para todos, é para quem crê. Não é para todos, é para quem se arrepende. Não é para todos, é para quem está em Cristo.
e também é individual a sua aquisição. Segundo ponto, a forma esperada na parábola da pérola de grande valor. O reino traz todas as coisas de valor para os homens. Essa é a ideia daquilo que o reino traz. Qual é a característica inesperada? O reino exige o abandono de todos os demais valores. Por isso que quem faz parte do reino vive uma vida radical. Vive um comportamento radical. Vive uma mudança radical. E quem anuncia a chegada deste reino é o Deus deste reino. É o Senhor deste reino. Ele se revela e a fé entra em evidência sobre aqueles que creem, sobre aqueles que aceitam, sobre aqueles que fazem parte ou já estão fazendo parte deste reino. Só que este reino, e aqui só um detalhe importante para todos nós, este reino tem cruz e renúncia. E está aí uma das coisas que muita gente não quer viver: a renúncia. Não quer renunciar suas vontades, não quer renunciar seus valores em prol dos valores do reino, não quer renunciar suas escolhas em prol das escolhas do reino, mas quer viver no reino. Impossível. Não tem como. Você está vivendo uma ilusão, utopia, uma mentira, um engano. Está se enganando a si mesmo e sendo enganado pelo diabo com essa mentalidade. Se quer fazer parte do reino, tem que ter cruz e tem que ter renúncia. Este reino não é um reino de ideias, achismos, opiniões formalizadas. Este reino, ele possui um elemento e uma ação. O elemento deste reino, cruz. A ação deste reino, siga-me. Um elemento e uma ação para fazer parte deste reino. Jesus disse isso em Mateus capítulo 16, e também nós temos no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, que são os sinóticos. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Aqueles que não querem renunciar, que querem de alguma forma salvar a sua vida, vão perdê-la. Mas quem perder a própria vida, aquele que entrega, que não vive mais o eu, mas Cristo vive dentro dele. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. O reino de Deus é um reino de renúncia, e negar-se a si mesmo envolve a vontade de Deus em mim, na minha alma, no meu coração. Jesus disse: vem o teu reino, faça a tua vontade. Se eu vivo no reino, minhas escolhas, meus valores não têm propriedade. Mas a decisão do dono do reino e daquele que dirige o reino é que tem valor sobre mim, sobre a minha alma, sobre as minhas escolhas. Este reino foi achado e o valor dele foi cravado na cruz. O valor dele não é qualquer coisa. O valor deste reino tem cruz, teve corpo esbofeteado, teve sangue derramado, porque através de Jesus, ou por meio de Jesus, eu viva o valor inestimável deste reino. E só quem vive o reino de Deus, quem vive na dependência de Deus, para viver as virtudes deste reino, pode desfrutar, repito, a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. E o interessante, porque hoje nós vivemos um evangelho sem dor, um evangelho sem sofrimento, um evangelho que está mais centralizado no homem do que em Cristo, um evangelho do tudo pode, um evangelho de que tu és um campeão e um vencedor e que é incabível você sofrer, incabível você não prosperar, incabível você não ser o máximo. Em contrapartida, este evangelho ou esta cruz envolve dor, envolve sofrimento, e aqueles que fazem parte deste reino vão padecer por amor a Cristo. E o máximo, isso faz parte da vontade de Deus, o sofrimento. Isso faz parte do querer de Deus, o sofrimento. Carregar uma cruz é sinal de humilhação e vergonha, e ele se humilhou. Ele carregou um madeiro, considerado anátema quem subisse no madeiro. Ele passou a vergonha por nós. E ele diz: carregue, vai sofrer, vai padecer por amor ao meu nome, mas a cruz também é o símbolo da nossa vitória. Por quê? Porque aquele que foi pendurado no madeiro nos garantiu a redenção e a participação neste reino. A cruz é sinônimo de humilhação, sinônimo de sofrimento, sinônimo de escárnio, de vergonha, mas de triunfo, de vitória, de alegria, de redenção, de justificação. A cruz também é sinônimo ou faz parte deste reino que nós vivemos e fazemos parte. Neste reino que estamos, a cruz faz parte. Só que a cruz é temporária. Jesus não ficou na cruz, e nós não vamos carregar esta cruz conforme Jesus nos avisou de renúncia e seguir e carregar essa cruz também para a eternidade. A cruz é temporária, mas a glória daquele que desceu da cruz e triunfou na cruz é eterna. Se a cruz para carregar no princípio de seguir a Cristo neste reino envolve sofrimento, dor, Paulo nos dá uma alegria, uma certeza, uma convicção de algo temporário, de uma cruz que será trocada por uma coroa de glória, de uma cruz que será trocada por uma alegria eterna e vindoura, incomparável com qualquer realidade que nós vamos viver nesta terra. Embora aqui a cruz é necessária, embora aqui para fazer parte deste reino e para caminhar com Jesus e segui-lo, a cruz é necessária. O passar a dor, o enfrentar os sofrimentos, as moléstias da vida por amor a Cristo é necessário. Mas Paulo nos dá uma alegria, uma convicção, uma certeza futura de algo que vai passar, de algo que é temporário e de algo que virá de forma eterna. Ele escreve em Romanos capítulo 8, verso 17 e 18: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se eu faço parte deste reino,
se em mim está o valor imensurável deste reino, se eu faço parte da ideologia deste reino, que teve começo, mas não terá fim, porque este reino permanecerá na eternidade. Ele teve uma inauguração com Jesus, trazendo o reino. João Batista anunciou a Jesus, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e anunciou o reino de Deus vindo, se aproximando, que era Cristo. Este reino teve uma inauguração, este reino teve um início, teve um começo com Cristo, que foi morto e ressuscitou, mas este reino não terá fim. Nós vamos entrar no reino celestial, vamos fazer parte do reino celestial, o reino de Deus. A vida de Deus na alma é o tesouro escondido e a pérola preciosa. Conserva-se nesse reino. Cumpra a vontade de Deus, envolvendo-se com o seu reino. Siga a Jesus, que é o dono deste reino. Nunca será sobre você, mas será sobre o Cristo em você. Nunca será sobre a tua vida, mas é a vida de Cristo sobre a sua. Se não fosse Jesus, se não fosse cruz, se não fosse sangue, se não fosse ressurreição, nós não estaríamos envolvidos com este reino, e estaríamos vivendo num lodo de pecado. Mas Ele veio para inaugurar o reino, Ele veio para plantar o reino, Ele veio para trazer o reino, e eu faço parte deste reino, porque tenho fé no Filho de Deus, creio no Filho de Deus, creio no poder do Filho de Deus, creio na graça do Filho de Deus, creio que Ele trouxe o seu reino e a sua vontade sobre nós, e eu vivo o reino dele dentro da minha alma, dentro do meu coração. Quem pode glorificar ao Deus deste reino? Aleluia, fique de pé por bondade. Se você faz parte deste reino e vive para este reino, embora você possa escolher, embora haja o livre-arbítrio de forma deturpada, mas se eu vivo para este reino, o meu livre-arbítrio eu coloco em Cristo. E eu digo para Jesus: venha o teu reino, 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 faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça o teu querer, venha o teu reino, que as minhas escolhas não estejam acima do teu reino, que as minhas decisões não estejam acima do reino, que as minhas escolhas não interfiram na vontade do Deus deste reino, mas que eu diga para o Rei deste reino, para o Cristo deste reino, para o Jesus que inaugurou este reino: cumpra em mim o teu querer, como Maria disse ao anjo: cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim segundo a tua palavra. Ah, se eu estou neste reino, a minha vida é radical para Ele. Se eu estou neste reino, meu comportamento é radical para Ele. A natureza
natureza está ali, o pecado está ali, querendo me afrontar, mas eu digo: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, e faça a tua vontade. Deixa eu orar por você nessa noite, deixa eu orar pela sua vida. Nós temos a nossa irmã que está visitando aqui também, amigos da irmã Maria, que Deus abençoe sua vida. Irmã Maria, o Abraão que lá está, né? Que Deus abençoe a vida do Abraão, da esposa, isso, a Jennifer, que Deus abençoe. Não tem escapatória para nós, ou a gente vive o reino, ou a gente vive uma ilusão. Ou a gente vive o reino, ou a gente vive uma mentira. Ou a gente vive o reino, ou a gente vive uma vida falsa. Oh, aleluia. Não tem escolha para nós. Embora você possa fazer, mas não tem. Se as tuas escolhas estão distante do reino, você não faz parte do reino. Mas se você vive o reino, você não tem escolha. Você cumpre aquilo que o dono do reino diz. Você cumpre a palavra, está aqui o manual do reino. A cartilha do reino. O estatuto do reino. As leis do reino estão aqui. Não tem como eu viver este reino com as minhas escolhas. Este reino é cruz e renúncia. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Mas o valor dele é imensurável. O valor deste reino é eterno. O valor deste reino não tem fim. Aqui na terra, tudo tem fim, Jonathan. Tudo tem fim. Tudo tem fim. Tudo. Tudo tem fim. Agora, tudo que envolve o reino. Tudo que faz parte do reino. Tudo que é movimentado pelo reino de Deus. Tudo aquilo que é envolvido pelo reino, Jorge, não tem fim. Aleluia. O sofrimento tem fim, a alegria do reino não. A dor tem fim, o bálsamo do reino não. Tudo que envolve esta terra, Luciano, tem começo, meio e fim. O mundo teve um começo e vai ter um fim. Os homens têm um começo e têm um fim, mas tudo aquilo que faz parte do reino é eterno. Então, se eu estou em Cristo e se eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se Jesus está em mim, a eternidade está na minha alma e no meu espírito. Feche os teus olhos onde você está. Deus, nós oramos. E nós cremos na sua palavra, o valor deste reino, na comparação que tu fizeste, Jesus, é como um tesouro escondido, é como uma pérola de grande valor, algo exorbitante, imensurável, algo que passa da nossa compreensão e que a gente não consegue dimensionar na mente, a gente não consegue mencionar raciocinando, da grandeza, do valor deste reino que está em ti. Nos ajuda, Pai, a viver as verdades profundas deste reino por meio da sua palavra. Nos ajuda a caminhar e a seguir ao Senhor. Nos ajuda a viver deste reino por meio de cruz e renúncia.
Oh, meu Jesus. Aleluia. Jesus. Nós somos limitados, nós somos frágeis, mas nós queremos viver, Senhor, o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Jesus, que nós possamos viver o valor, a grandeza, o tesouro, a pérola que é este reino. Que as nossas vontades, Senhor meu Pai, não sejam acima deste reino, mas que as vontades do teu reino, as tuas vontades prevaleçam contra as nossas. E que possamos viver o teu reino e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus.